Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberto a 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Concha. O primeiro secretário fará a leitura do expediente do dia. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de entregar nas mãos de Vossa Excelência a moção número 51, para o senhor incluir na pauta, consultar o plenário. Consulta ao plenário pela propositura do nobre vereador. Moção de pesar à família do senhor Jurandir Monzano. Concedido. Mas já está na pauta? Não, não. Projeto de Decreto Legislativo 1/2016, Poder Legislativo, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense a José Carlos da Silva, Zé Bomba. Projeto de Decreto Legislativo 02/2016, Poder Legislativo, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense ao senhor Norberto Cebriano de Campos, Bertinho. Requerimento 68/2016, de autoria do vereador Ademir Simão, requer que o Poder Executivo Municipal informe onde se encontra a máquina de plotagem, que estado se encontra, se há possibilidade de conserto e se é cobrada alguma taxa para uso dos municípios. Requerimento 69/2016, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, requer que o Poder Executivo Municipal informe o valor gasto com a aquisição de equipamentos para a maternidade, encaminhando cópia da nota fiscal. Requerimento 70/2016, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, requer que o Poder Executivo Municipal informe o valor de todos os repasses enviados pelo governo federal nos últimos 4 anos e onde foram aplicados. Indicação 95/2016, de autoria do vereador Ademir Simão, indica ao Poder Executivo Municipal que o ônibus que for adquirido para o transporte de pacientes para a Unesp seja adaptado para cadeirante, inclusive o banheiro. Indicação 96/2016, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao presidente da Câmara Municipal que coloque uma urna na Câmara Municipal para que os munícipes possam colocar críticas e sugestões acerca da administração municipal. Só um minuto. Moção 51/2016,
Moção de pesar à família do senhor Jurandir Monzano, de autoria do vereador Ademir Simão. Passamos para o grande expediente. Convido o vereador Anselmo para o uso da tribuna. Dispensa. Convido o vereador Miguel Elias Chaguri para o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, vou fazer uso da tribuna essa noite para, mais uma vez, prestar contas do meu trabalho de fiscalização que eu tenho feito na cidade de Conchas. Essa semana foi proposta mais uma ação civil pública referente a mais uma de minhas denúncias. E essa denúncia, senhores, eu fiz referente a 2 anos que eu tinha feito o levantamento, 2011 e 2012. Só que, para minha surpresa, o Ministério Público fiscalizou mais a fundo a situação e promoveu a ação civil dos anos de 2006 até 2012. Então, pegou muita gente nessa ação civil. Tem pessoas aqui que eu nem conheço. Sinceramente, não sei nem quem foi. Mas eu vou ler aqui alguns trechos da representação. São 31 páginas. E tudo que eu ler, que eu falar daqui para frente, está escrito aqui. São palavras do Ministério Público, não são palavras minhas. Eu fiz uma denúncia há pouco tempo atrás aqui na Câmara e trouxe para vocês saberem que foi aberto inquérito civil a respeito do transporte de pacientes. Então, aqui está escrito assim, ó, um trecho. Eu fui anotando aqui. Tal como se verificará desde o início do procedimento licitatório e durante a execução contratual, houve manifesto interesse dos requeridos em favorecer, de forma ilícita ou particular, Nivaldo. Bem se percebe que a administração municipal, representada pelo réu José Oscar, agindo em concurso com o secretário municipal Alberto, deu injustificável tratamento benéfico ao particular licitante e ora réu Nivaldo. Em 2006, por conta da atuação de José Oscar e Alberto, com a necessária participação do particular beneficiado Nivaldo, a Prefeitura de Conchas teve um prejuízo de R$ 24.768,24, 2006. Em 2007, por conta da atuação de José Oscar e Alberto, com a necessária participação do particular beneficiado Nivaldo, a Prefeitura de Conchas teve um prejuízo de R$ 48.741,60. Em 2008, por conta da atuação de José Oscar e Kátia, com a necessária participação do particular beneficiado Nivaldo, a Prefeitura de Conchas teve um prejuízo de R$ 69.951. Da mesma forma, o então prefeito municipal Miguel Jorge Mir Neto, em dezembro de 2008, com a concordância e participação de Nivaldo, determinou nova prorrogação por 1 ano de contrato em questão, novamente sem qualquer justificativa jurídica ou fática.
Aqui está tratando do Miguel Jorgemir, prefeito. Em 2009, por conta da atuação de Miguel Jorge, com a necessária participação do particular beneficiado Nivaldo, a Prefeitura de Conchas teve um prejuízo de R$ 65.272,50. Na gestão seguinte, já com Adriana como prefeita municipal, os administradores públicos responsáveis continuaram beneficiando indevidamente o particular Nivaldo, em detrimento do interesse público. Em 2010 e até junho de 2011, por conta da atuação de Adriana com a necessária participação do particular beneficiado Nivaldo, a Prefeitura de Conchas teve um prejuízo de R$ 95.205. O prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito provocado a Nivaldo, contudo, não param por aí. Como se não fosse suficiente, novamente para corroborar o dolo de beneficiar indevidamente o particular Nivaldo, em detrimento do erário, Adriana e os respectivos secretários municipais de saúde, José Virgílio Fechna, Miguel Jorgemir Neto e Mariana Fechna Paula Rocha, autorizaram o pagamento e efetuaram novas contratações de Nivaldo mediante dispensa de licitação. Não se sabe com base em qual justificativa foi dispensado o procedimento licitatório para a contratação de semelhante objeto, qual seja, transporte de pacientes até Botucatu e outras localidades, tendo sido fracionado o objeto da contratação em questão para dolosamente ser praticada fraude consciente na contratação de Nivaldo, pelo município de Conchas, sem licitação. As ilegalidades antes imputadas e comprovadas documentalmente, analisadas criticamente e em conjunto com a notícia levada ao conhecimento da promotoria, levam à insofismável conclusão que a dispensa de licitação para a contratação de Nivaldo, entre julho de 2011 e novembro de 2012, pelos réus, servidores públicos e agentes políticos acima nominados, afora de seu favorecimento administrativo, sempre sob a decisão final da ré prefeita Adriana, foram consertadas para lesão ao erário e enriquecimento ilícito de Nivaldo, certamente também com benefício e participação dos réus, servidores públicos envolvidos nas ilegalidades. Isso aqui são palavras do Ministério Público. Em resumo, as provas documentais dos autos indicam inelutavelmente que o procedimento licitatório e contrato administrativo que seguiu tiveram suas regras cogentes e tutelares de interesse público indisponível violadas por diversas vezes, para favorecimento do interesse patrimonial de Nivaldo, causando enriquecimento ilícito do réu. Nivaldo foi contratado por valor superior ao orçado e pago em desacordo com as regras editais e contratuais de sua fiscalização. Então houve irregularidades de monte em apenas uma contratação. Também os réus praticaram condutas ilícitas, violando a estrita legalidade administrativa na aplicação de recursos públicos. Por fim, Nivaldo, particular contratado, foi o beneficiário dos atos torpes e ilícitos, mesmo dolosamente sabendo que descumpria o edital e o contrato administrativo que recebia valores acima da proposta efetuada no trâmite do processo licitatório. Recebeu indevidamente remuneração para serviços que não prestou,
E por consequência, o Ministério Público está mentindo, né? E por consequência do já exposto, sejam declarados os réus como incursos na prática de ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito. Seja o réu José Oscar Pavan condenado pela prática de atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao erário, enriquecimento ilícito e atentaram contra os princípios da administração pública. Ressarcimento integral do dano no valor de R$ 143.460,84. Seja o requerido Alberto Zuliani, condenado pela prática de improbidade administrativa, que causava lesão ao erário, enriquecimento ilícito e atentaram contra os princípios da administração pública. Só mais uns 2 minutinhos, presidente, que é importante terminar. Sim. Ressarcimento integral do dano no valor de R$ 73.509,84. Tudo que eu estou lendo aqui é o Ministério Público que está falando, não sou eu. Seja requerida Cátia Ileque Aurélio Zanqueta, condenada pela prática de improbidade administrativa que causaram... É a mesma frase, só que muda os valores. Ressarcimento integral do dano no valor de R$ 69.951. Essa pessoa em questão eu não conheço, não sei quem é. Seja o requerido Miguel Jorge Mir Neto, condenado também, ressarcimento integral do dano no valor de R$ 67.032,50. Seja a requerida Adriana de Alben, condenada pelos mesmos motivos, no valor de R$ 113.829. Seja a requerida Mariana Fechna Paula Rocha, condenada também a ressarcimento integral de R$ 16.596. Requerido José Virgílio Fechna, condenado também a ressarcimento integral do dano de R$ 29.002. E seja o requerido Nivaldo Lerantovski, condenado pela prática de improbidade administrativa, causando lesão ao erário, enriquecimento ilícito, ressarcimento integral do dano no valor de R$ 369.920,34. Então, senhores, aqui está mais uma ação civil pública que está correndo. É lógico que vão ter direito à defesa, é normal isso daí, mas é interessante ler tudo isso aqui, para vocês verem como que eram feitos os trâmites na prefeitura municipal. Não se fazia nada. Levava-se a bel prazer, gastava-se o dinheiro público do povo de qualquer maneira. E não é assim que trata o dinheiro público. Tem lei, tem regras. Eu, cada vez que eu pego uma ação dessa, eu fico imaginando, imagine se a gente for verificar tudo o que aconteceu. Quanta gente vai estar envolvida? Pessoas aqui que eu nunca, nem conheço. E eu, sinceramente, tem pessoas que eu tenho certeza que entraram inocentemente nessa ciranda aqui. Que nem a Mariana, que nem essa Cátia, que eu não sei quem é. Até o próprio Zé Virgílio, acho que não fez. Mas agora, como que uma Adriana, advogada, pode ter feito isso? Como que o Miguel Mir, que aqui falava o tempo todo que conhecia as leis, fez isso? Não dá para engolir, minha gente. Tem pessoas que a gente tem que até que relevar, mas a justiça não releva. Então, eu acredito que vai ser feito todos os levantamentos e seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Permitiu uma parte, vereador Miguel? Não, vereador, já deu o meu tempo, melhor não. Convido o vice-presidente para assumir a presidência, que eu possa usar a tribuna.
Com a palavra, o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, quero agradecer ao vereador Demir pela moção de pesar, ao meu cunhado Jurandir. Quero externar o sentimento à família Monzano, ele é irmão da minha esposa Gracinda. Queria falar sobre administração. Eu queria que o Fabiano rodasse para nós a ponte, tão sonhada ponte de Juquiratiba. Então, ela já se encontra transitando. Então, está em algumas fotos. Ficou uma ponte muito bonita, muito ajeitada. Está aí para os senhores internautas aí, público presente, ver a nossa ponte sobre o Rio Salgado, uma obra conquistada. A gente vem lutando há muitos anos. Eu lutei com essa ponte há muitos anos aí, em outros mandatos, não fizemos essa conquista. Queria agradecer o prefeito Dirley Reis e a administração, enfim, todos envolvidos, funcionário, enfim, todos envolvidos nessa maravilha de obra no distrito de Juquiratiba. Até alguém fala, mas é em Juquiratiba? É em Juquiratiba. Então, a gente sente orgulhoso numa administração dessa, uma ponte dessa. Então, eu queria parabenizar todos. E, se Deus quiser, outras obras também terminarão também. O administrador Odirley Reis e sua equipe competente está dando sequência aos trabalhos aí. Tenho certeza que vai, se Deus quiser, continuar dando sequência nesse mandato ainda. E como vencedor das eleições aí, tem um comentário que venceu 2 vezes as eleições, venceu dia 3 e agora venceu novamente. Isso é muito importante para a sociedade consciente. Então, eu quero parabenizar e desejar a todos os vereadores aí que façam uma boa administração, independente de companheiros e adversários, que somem por conchas. Eu não vou estar presente, mas quero também estar acompanhando. Não vou deixar minha vida política para trás, não. Eu acho que eu tenho lenha para queimar ainda, se Deus quiser. Gosto da política e vou ficar por meio dela. Sempre quero estar usando a tribuna aqui, assim que for permitido aí, se Deus quiser. Então, eu agradeço tanto. Quero falar também da outra ponte que estamos construindo lá. A ponte, essa primeira ponte vai chamar Antônio Rodrigues de Oliveira. E eu fiz esse projeto, graças aos senhores, foram aprovados. E a segunda ponte também, que estamos trabalhando nela, é uma ponte de madeira, mas com uma resistência muito forte. Então, a capacidade de tonelagem é muito boa também para aguentar o trampo mesmo. Então, breve a gente vai exibir essas fotos aí. E que vai dar acesso a Piramboia, Inhambi, a Morro Azul, Polins, etc. e tal. É um benefício para todos. Era o sonho desse vereador. Então, eu quero entregar o distrito, o município, da minha parte, consagrado, se Deus quiser, as estradas rurais. E temos o campo de bola também, está feita a terraplanagem. Então, tenho certeza que vamos gramar esse campo de bola em Juquiratiba aí, que é um sonho desse vereador e de vocês todos também. Então, corri atrás dessa área que era do governo federal, está tudo já passando para a prefeitura, é aproximadamente 1 alqueire de terra. Vamos ter para essa área de esporte, vai sobrar terreno para mais finalidade no distrito de Juquiratiba, por sinal uma área muito boa, plana e apropriada para construir outras coisas. Então, eu quero que os senhores vereadores aí deem sequência aí nos trabalhos aí, independente de cor partidária. Eleitos somos povos. Quero também aproveitar e fazer uma indicação verbal aqui.
Daqui a pouco vão chamar que eu sou homem da ponte. Eu acabei recebendo uma reclamação agora no período da tarde, de uma ponte que dá acesso ao sítio do senhor Maurício Francisco. Eu queria deixar uma indicação verbal aqui, e com certeza o secretário Zanqueta deve estar nos ouvindo. Eu até gostaria de amanhã visitar o local junto com ele. A ponte é uma ponte de concreto e nós não podemos deixar ela está meio comprometendo. Então, falei para o senhor Maurício Francisco que amanhã estarei averiguando esse local. Não podemos deixar comprometer mais, que as chuvas estão por vir aí, então eu acho que nós temos que ver antes que algo aconteça. Eu acho que por hora seria isso aí, senhor presidente e nobres colegas. Convido o vereador Narciso a reassumir a presidência da casa. Convido a vereadora Eva para uso da tribuna. Dispensa. Passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Requerimento 068/2016, de autoria do vereador Ademir Simão. Requer que o Poder Executivo Municipal informe onde se encontra a máquina de plotagem, que estado se encontra e se há possibilidade de conserto e se é cobrada alguma taxa para uso dos munícipes. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Miguel. Senhor presidente. Senhor presidente. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, é que eu fiquei meio curioso, não quis perguntar na sessão passada, eu queria saber o que é essa máquina de plotagem, eu sou meio burrão nessa parte aí, só para mim saber o que é essa máquina, eu não sei o que é. Eu gostaria que o autor explicasse aí, por favor, vereador Ademir. Essa máquina de plotagem, senhor vereador, ela tem como finalidade, ela imprime os mapas, tanto de terrenos, casas, barracões, ela sai a bobina dela é mais ou menos 1 metro. Então, para você fazer numa escala ele maior, não ser num papel desse tamanho, ele sai já grande, já no tamanho que os engenheiros civis lá sabem lá falar Mas seria isso. É para se fazer os mapas aí e imprimi-los. Obrigado, vereador. Em discussão, vereador? Discussão. Só para elucidar, o vereador Miguel levantou essa questão. Eu já precisei na prefeitura plotar um mapa e o valor é muito pequeno, vereador Ademir. Custa cerca de R$20 um mapa para plotar. E não está funcionando, acho que quebrou a máquina da prefeitura. Então fica muito mais em conta a prefeitura, quando precisa, pagar para Laranjal, que custa 20 conto, do que mandar consertar a máquina, que deve ficar em torno de 3, 4 mil reais. Eu acho que é por causa disso, vereador. Compensa, como é esporadicamente que usa, e a da prefeitura para a prefeitura, eles pagam para Laranjal. Uma taxa muito pequena. Então eu penso que é inviável comprar uma nova ou mandar consertar essa daí. Fica mais fácil mandar para Laranjal Paulista. É a informação que eu tive na época, vereador Ademir. Na palavra, vereador Ademir. Como eu falei que eu também precisei do serviço e é mais ou menos esse aí, R$20, R$25 por cópia, e a viagem fica mais caro mesmo do que o serviço no caso. Mas é só para dar ciência que o município perguntou, então a gente para dar ciência. Seria isso. Em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé.
Requerimento 068, aprovado por unanimidade. Requerimento 069, 2016, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Requer que o Poder Executivo Municipal informe o valor gasto com a aquisição de equipamento para a maternidade, encaminhando cópias da nota fiscal. Em discussão, com a palavra o vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz esse requerimento aí que essa semana esteve eu, o Luiz Néder e a vereadora Eva. Vamos fazer uma visita lá à maternidade. E vimos lá os equipamentos, né? Tá tudo na sala, tudo prontinho. Tá esperando o médico, né? Vamos torcer que o prefeito contrate os médicos lá para funcionar, senão vai ficar parado lá. E daí, né? Queria ver o valor e quanto foi pago para poder informar para a população. Então aí conto com o senhor vereador para aprovar esse requerimento aí. Isso aí, senhor presidente, senhores vereadores. Discussão, vereador Luiz Neto. Antes, vereador, depois o vereador Miguel pode elucidar melhor. Eu penso, vereador Júnior, que esses equipamentos eram antigos, da antiga maternidade. Eu penso que não foi comprado nada nessa gestão. Ele só mandou passar um pano com álcool, limpou o equipamento velho e colocou lá na maternidade já reestruturada. É o meu pensamento. Acho que o vereador Miguel deve ter maiores informações, porque ele devia estar lá vendo tudo, como é que foi feito, fiscalizando as obras. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, é o que o vereador Luiz falou, é o que eu acredito também. Eu acho que não foi comprado nada. O equipamento é o que nós tínhamos. E o equipamento não tem desgaste. Ele estava sujo, só empoeirado, porque estava parado, e foi limpado. Eu acredito que não foi comprado nada novo para a maternidade. Posso estar enganado, mas eu acredito que não foi comprado nada novo. É o equipamento que nós tínhamos. Até uma época falaram que sumiu o equipamento de lá. Não tinha nada sumido, estava trancado numa sala. Não tinha nada sumido, estava lá. A maternidade nossa, ela é bem equipada. Então, e segundo consta, que eu fiquei sabendo também, Laranjal vai doar alguns materiais para nós também, da maternidade deles, assim como doou o raio-x, porque eles também já conseguiram equipamentos novos lá, e são todos equipamentos bons. Então, eu acho que questão de equipamento, eu acredito que não vai ser comprado nada, posso estar enganado, mas na resposta do requerimento do vereador Júnior, nós já vamos tirar essa dúvida. Em discussão, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, como o vereador Júnior já comentou, nós estivemos sim lá, e como o vereador Luiz também comentou, dá para se ver que não tem nada novo. Tem coisas até que com o pé enferrujado ainda lá, nós podemos, né, verificar tudo isso, então dá para ver que são os mesmos aparelhos que sempre funcionou a nossa maternidade. Por isso que nós não entendemos o porquê tinha parado. Se os aparelhos que estão lá funcionam, então nunca deveria ter parado. E agora nós estamos aí aguardando, né? Como a dona Cecília falou, o principal que é a equipe médica. Como está tudo em ordem ali, ela disse, nós não vimos nada funcionando porque nós não entendemos, né? Não ligamos aparelho nenhum. Mas ela disse que está tudo em ordem, que a gente acredita, só estamos no aguardo para ver quando chega essa equipe médica, para que possa dar continuidade nesse trabalho. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho interessante falar que a maternidade, sobre o fechamento da maternidade. Eu cansei de falar na tribuna aqui que o problema da maternidade o que era? Tirar os azulejos. Não tinha nada de equipamento que tinha que trocar. E equipe médica que não tinha. Eu acho que o pessoal que frequenta a Câmara é meio surdo, porque não é possível. Quando que foi falado que faltava equipamento na maternidade? Nunca. Não vamos misturar os assuntos. A maternidade precisava o quê? De uma melhoria na estrutura dela. Foi feito. Agora, equipe médica. Só. O equipamento, nunca ninguém questionou que os equipamentos não prestavam. Nunca. Eu nunca ouvi.
Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão, vereador Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, como foi dito aqui, continua na mesma. Faltava médico e continua sem equipe médica. Então está na mesma, não mudou nada. É a mesma coisa. Antes faltava médico e agora também falta médico. Tanto no pronto-socorro como para maternidade. Está na mesma, não mudou nada. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, é aquilo que eu falei, eu acho que são meio surdos. Eu falei na sessão passada aqui sobre os médicos. O prefeito está esperando, vai fazer um documento convidando os médicos de Concha para assumir. Se eles não aceitarem, a equipe médica já está conquistada, já está conseguida. Eu acho que é problema auditivo mesmo, não é possível um negócio desse. Pela ordem, senhor presidente, eu não terminei, quero continuar falando. Não admito que chame ninguém aqui que tem problema auditivo, que a pessoa tem que saber o que fala. Durante 4 anos não teve médico, então como que agora vai confiar que vai ter? Vamos esperar aguardar. Quando tiver, anuncia. Contratou-se, chegou a equipe médica, porque até agora não teve. E durante 4 anos estamos sem a equipe médica. Não adianta falar que vai contratar, que vai isso, que vai aquilo. Como sempre é dito, tem que ser feito. É o preto no branco. Tem que ser confiscado tudo ali. Não falar. Falar que vai ter. Isso faz 4 anos que estamos ouvindo e até agora nada. Então, eu não sou surda, não tenho problema auditivo nenhum. Ouço e enxergo muito bem. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores, por enquanto. Em discussão, vereador Júnior. Senhor presidente, senhor vereador, acho que não adianta ficar discutindo aqui. O requerimento nada é mais do que... Eu queria saber se comprou ou não. Porque nós estamos esquecendo que o prefeito fez um vídeo falando que a maternidade está de primeiro mundo. Como que está de primeiro mundo com material que era da maternidade antiga? Então não é do primeiro mundo, é do terceiro. Então seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Discussão, vereador Luiz Néder. Em discussão, entrando na questão do debate aí da questão dos equipamentos, no meu entendimento, a maternidade nem precisaria daqueles equipamentos para funcionar. Bastava uma boa pintura, uma reforma no chão e uma reforma na mesa cirúrgica, que estava enferrujada, quando eu fui lá. Então, e outra, tem gestante que tossiu, a criança nasceu. É simples um parto. O que custa caro é a equipe médica. Porque para pegar a criança tem que ter médico, tem que ter um pediatra. Isso foi discutido aqui. Um pediatra, um anestesista, um ginecologista, um obstetra, uma enfermeira padrão, um auxiliar e mais um ainda que eu nem lembro, eram 7. Isso custava na época, quando o Dirley falou não quero mais gastar com isso, 70 mil. Então houve essa economia. O que a gente fica um pouco bravo, né, vereador, e com razão, é que agora conseguiu o milagre de ter a equipe para entrar na maternidade, sendo que era simples, uma pintura, tirar a ferrugem da da mesa cirúrgica e um bisturi para abrir a barriga se precisar fazer uma cesariana. O que é caro e que o vereador Miguel batia aqui na tribuna era a equipe médica, uma fortuna. Na época, eu lembro, coisa de 70 mil reais parto à distância, né, plantão à distância, que tinha que pagar. Mesmo não estando no hospital, pagava-se para o médico à distância. Mas se tivesse uma ocorrência urgente, o médico saía de onde estivesse e iria fazer o parto. Os médicos, no caso. E isso, eu acho que verificou, era muito caro e resolveu, primeiro, reestruturar a maternidade para depois economizar. Não sei. O prefeito fechou, quis economizar. Então agora, né, vereadora Eva, eu acredito que houve o milagre dessa equipe. Eu acho que os médicos de Conchas, eles até voltam por esse preço que estava sendo pago, 70 mil, não sei, tem que conversar. Agora, se conseguiu o milagre de pagar menos, eu acho que tem que, o quanto antes, abrir sim a maternidade para o povo de Conchas ser beneficiado. Seria isso. Presidente. Discussão, vereadora Eva. Então, mas eu não estou entendendo, então já foi contratada, a equipe médica já está aí? E outra, parei de falar de primeiro mundo, então sempre nossa maternidade foi de primeiro mundo. E vossos senhores devem ter notado aquela mesa lá de parto, aquilo tem mais de 50 anos, pelo amor, eu nunca vi uma coisa mais antiga do que aquilo lá, e rasgado ainda, pelo amor de Deus. Aquilo dá uma infecção numa mãe que for fazer o parto numa mesa aquela mesa cadeira lá.
Aqui, imagine, aqui não tem mais velho do que eu. Então não tem nada de primeiro mundo. É os aparelhos que sempre esteve aqui. E ainda vai ganhar mais. E não é do primeiro mundo porque é usado também. Então, como disseram, é do terceiro mundo para lá. É isso daí, senhor presidente, senhores vereadores. Por enquanto. Em discussão, vereador Miguel. Presidente, eu acho que todo mundo assistiu o vídeo do prefeito, todo mundo entendeu. É lógico que a oposição vai bater o pé, vai falar que não é nada disso, mas o povo entendeu. O povo entendeu. Então, não vamos ficar discutindo mais maternidade. Segundo a oposição da eleição, nós já inauguramos a maternidade no processo. É interessante. Nós já inauguramos a maternidade. Não sei o que nós estamos discutindo a maternidade aqui. A oposição entrou com uma denúncia contra o prefeito que ele inaugurou a maternidade. Está inaugurada, minha gente. O que vocês estão discutindo aqui? É estranho um negócio desse. Não dá para entender um negócio desse. Aqui, deixa para lá. Senhor presidente, senhor vereador. Senhor presidente. Pois não, vereador. Quero dizer que eu, em momento algum, disse que estava inaugurada, e quem disse que é de primeiro mundo foi o senhor prefeito. Ele anunciou, fez a propaganda às vésperas das eleições, falando da maternidade, que é a maternidade de primeiro mundo. Mas é que eu estou falando. Não tem. Cadê a equipe médica? É isso que eu quero saber. Quando vai ver? Daqui 4 anos? Passaram-se 4 e nada. Então não adianta, pode ser em primeiro mundo, não é porque é todo aparelho que já era da década de 40, de 30 para trás aí. E até agora nada, e então cadê a equipe médica? Não adianta mesmo discutir sobre maternidade que não mudou nada até agora, porque não tem a equipe médica para fazer o parto. A dona Cecília falou isso declaradamente a nós vereadores, não temos equipe médica. Está tentando se contratar. Tentando, não está feito. Em discussão, eu não terminei ainda. Deixa eu acabar de falar. Não terminei ainda. Então, é isso daí. Para você? Então, parei. Pode falar, vereador. Obrigado, vereadora Eva. Em discussão, vereador Luiz Neto. Vereadora Eva, eu entendo, vereadora Eva, que no vídeo, aquele vídeo, o prefeito estava falando que ele estava entregando a maternidade ao povo e que dentro de 2, 3 dias, ela começaria a funcionar, porque nesse período ele não poderia já colocar ela para funcionar. Já se passaram quantas? 1 semana, 2? Nice. E ainda não começou. Calma que o milagre da maternidade ele ainda está sendo realizado. Calma, que eu acho que ano que vem, quem sabe, se Deus quiser, vai ter consciência em conchas de novo. Vamos lá, vamos esperar. Vamos esperar. Vamos ter fé, vereadora. Vamos ter fé. Fé e esperança. Verdade. Não havendo mais discussão, eu coloco... Depois eu também. Deixa ele... Pois não, vereadora. Pois não, vereador Miguel. Não, ele pediu primeiro, senhor vereador, eu respeito, tem que seguir a ordem, tem critério aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, para não continuar o debate, na próxima sessão eu vou passar o vídeo do prefeito aqui. Aí quem sabe escutam direito o que ele falou, que ele ia dar chance para os médicos de Conchas. Ele explicou certinho no vídeo, não tem nem o que discutir mais. Então, na próxima sessão, eu vou passar o vídeo aqui e o ouvido vai funcionar bem. Senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, vereador Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, já falei e repito, aqui não tem ninguém com problema auditivo. Se tem é quem está falando. Porque todo mundo que ouviu o vídeo, e como o vereador Luiz disse, deu a entender que já estava inaugurada e ia funcionar. E por que você vai tentar os médicos de Conchas? Quantos dias você passaram? Por que já não reuniu, já não foi atrás? Tá pressa para mostrar ali que ia funcionar? Tinha. E agora atrás dos médicos, primeiro dos médicos de Conchas? Como é que... Eu não estou entendendo. Ele está contratando a equipe de fora. Agora vai ver que é a equipe de Conchas. Não estou entendendo. Sinceramente, eu não estou entendendo, senhor vereador. Senhor presidente. Discussão, só para finalizar. Vereadora Eva, eu penso o seguinte, que eles vão colocar nas costas dos médicos de Conchas, vão falar, os médicos de Conchas não quiseram tocar maternidade, então não tem maternidade. Acabou. É isso e pronto. Vereador Júnior. Vamos acabar com esse assunto, mas só para acabar então, é o seguinte, todo mundo já sabe que o prefeito já contratou a equipe Laranjal para fazer os partos programados, já foi falado aqui na sessão, eu falei,
Até, inclusive, eu falei para as mulheres grávidas, tem que esperar o parto, o médico, senão não tem, é programado. Né? Então, está tudo certo. Esse negócio do vídeo do Dirley, chamar os médicos de concha, isso aí é balela. Então, nós sabemos, o Dirley sabe que os médicos não vão. Né? Não tem como ir porque é hospital municipal. Cadê aquela equipe que tinha da DRS que queria 15 médicos? Agora, que o Luiz falou, teve um milagre, pode ser com 2 médicos. Então, nós sabemos que é tudo conversa. Né? Ele já ganhou a eleição, ele usou o vídeo lá, ganhou a eleição, tá bom demais, chega. Vamos votar esse requerimento aí que... Não havendo mais discussão, eu coloco o requerimento 069 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 069 é aprovado por unanimidade. Requerimento 070, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Requer que o Poder Executivo Municipal informe o valor de todos os repasses enviados pelo governo federal nos últimos 4 anos. Em discussão. E onde foram aplicados. Em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento. Júnior. Senhor presidente, tomara que isso aí não esteja tanta discussão também. Mas, não, eu fiz esse requerimento só para me saber quanto nós conseguimos de verba federal e onde foi usado todas as verbas nesses 4 anos aí. E conto com o voto de todos os vereadores aí. Seria, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, eu também gostaria de falar, queria dizer que eu acho que é bastante, que a nossa equipe da base aliada fizemos muita conquista, né, senhores vereadores? Então, eu acho que pode até mandar para cá, que é bastante o trabalho que fizemos aí. Então, em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, foi tanta conquista que eu acredito que não vai vir a resposta para o requerimento do vereador Júnior. Ele vai ter que ver em loco, porque senão é muito documento. E as portas da prefeitura estão abertas para ele ver lá, tenho certeza. Eu acredito que a resposta vai ser essa. Posso estar enganado, mas porque é muita coisa, né? A gente sabe que a quantidade é enorme. E nós vamos conquistar muito mais, se Deus quiser. A gente está correndo atrás novamente. Então a gente vai... Porque aqui está só governo federal, né? Então... Esse estadual também, né? Você poderia, né? Porque é bastante mesmo. Graças a Deus foi bastante. Vou reiterar o requerimento. Graças a Deus foi bastante mesmo. Em discussão, vereador Júnior. Eu até faço questão agora de ver mesmo, porque eu também... Não vou esquecer que eu fiz parte de 3 anos da base. Eu tenho bastante trabalho também, né? Então eu quero ver o que eu consegui também, para eu poder falar também. Seja isso, senhor presidente, senhores vereadores. Discussão, vereador Luiz Neto. Eu penso que se são tantos documentos assim, que o prefeito contrata uma carreta e manda aqui para o vereador Júnior olhar, brincar, ficar o ano inteiro olhando os documentos. Eu acho que, gente, vereador Miguel, assim, é só detalhado, não precisa os documentos, é só o valor. Eu acho que em umas 3 folhas dá, né? Não é tanto assim, vereador Miguel. Eu penso que umas 3 folhas dá para enviar, para a gente ter a publicidade do que veio em 3 anos e meio do governo federal. O governo federal está em crise, eu penso que não são tantas coisas assim. O estadual foi bastante porque eu acompanhei, mas federal, foram poucas emendas federais. Não são, em 1 ou 2 folhas dá para enviar sim, só como forma da gente ter um valor relacionado desses 3 anos e meio. Seria interessante da publicidade esses valores. Seria isso. Em discussão, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, como o vereador Júnior disse aí, eu nunca fui da base aliada, mas eu também consegui. Trouxe várias conquistas para essa cidade. Só essas 79 casas que estão para ser construídas, são quase 6 milhões ou mais. Foi essa vereadora que conseguiu através da deputada Rita Passos. Fora outras coisas. Então só isso daí já é uma grande verba já que a oposição trouxe para essa cidade. Só falta começar a construção das casas, que foi através desta vereadora. 79 casas, senhor presidente. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não queria entrar nesse assunto, mas a vereadora Eva vive batendo no peito que foi ela que conseguiu. Eu queria, se possível, que ela apresentasse um documento que foi ela. Um documento, falar, eu consegui. Tem que ser assim.
Porque eu, das emendas que eu consegui, eu tenho o documento do deputado. Agora, será que ela tem um documento do deputado que mandou 6 milhões de reais? Eu acho difícil, mas não vou duvidar. Eu quero que apresente um documento para mim, que a conquista foi dela. E lá acompanhar a assinatura não quer dizer nada. Isso nós já fizemos de monte. Agora a conquista é minha. Cadê o documento? Eu acho que é importante isso daí. Não vou duvidar, mas eu gostaria que apresentasse esse documento para a gente. Vereadora Eva. Senhor presidente, eu tenho o documento, mas não sou obrigada a apresentar. Quem quer é fiscal, procura e fica sabendo. Eu não vou apresentar, mas eu tenho a documentação. Não é de hoje que eu falo aqui. Eu não sou boba, não sou nenhuma besta, nem uma criança, e nem uma mentirosa, para poder falar uma coisa tão séria dessa que eu não tivesse feito. Então, o fiscal procura, vai fiscalizar e procura saber, porque eu não sou obrigada a apresentar para ninguém. Eu tenho a documentação, mas não vou apresentar, senhor presidente. E foi, sim, conquista minha. Eu gostaria que eu falasse de quem foi, então. Traga o documento de quem foi aqui. Por que não faz isso? É mais fácil. Porque eu não vou trazer. Posso até apresentar depois, mas não trago. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 070 aprovado por unanimidade. Passamos a explicação pessoal. Moção de pesar 051 de 2016. A família do senhor Jurandir Monzano. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 051, aprovado por unanimidade. Passamos a explicação pessoal dos senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sei que as pessoas ficam chateadas comigo por causa dessas fiscalizações, mas a minha função é fiscalizar. E, infelizmente, rebatem várias pessoas, mas não fui eu que cometi o ilícito, o que o promotor falou, não fui eu. Eu acho que tem que ficar bravo, não comigo, então fique bravo lá com o promotor, vai lá xingar o promotor, vai falar que ele está mentindo. É assim que funciona. Eu não fiz nada. Eu só puxei, dei a ponta do fio. O promotor puxou. E chegou nessas conclusões. E vai, do jeito que está indo, eu acredito que vai aparecer mais coisa. Agora, culpado sou eu, que investiguei? É minha função, eu sou vereador. Minha função é investigar. Então, não adianta ficar bravo comigo, eu não tenho culpa. É o que eu falei, tem pessoas que agiram inocentemente, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que não houve má fé, mas assinou documentos. Mas teve os entendidos que poderiam ter evitado isso, com certeza. Então, não adianta ficar bravo com esse vereador vai continuar fiscalizando, é minha função, fiscalizo esse governo, se surgir, eu denuncio, vocês sabem disso. Já desafiei em tribuna aqui para trazer alguma coisa para me denunciar, mas eu quero documento, igual o que foi feito aqui, é tudo documentado. O promotor deixou bem claro, a prova é documental. Não tem o que fazer, não é eu que estou fazendo. Então, eu também gostaria de parabenizar o prefeito por ter ganho essa ação eleitoral, essa ação judicial, uma ação besta, na minha opinião, que a coligação da oposição falou que nós tínhamos inaugurado a maternidade. Aí está aí, não inaugurou nada. E se insistirem em recorrer, que estão falando, podem recorrer. Eu vou usar os vídeos aqui da última sessão, que os vereadores mesmo falaram que a maternidade não está inaugurada. E dessa sessão também. Como é que fica? Não é verdade?
É bonito, né? Chegar lá, inaugurou o quê? A juíza deu uma sentença aqui excelente. Porque não tinha o que fazer, não foi inaugurado nada. É incrível um negócio desse. E falar para a oposição, para esse pessoal que perdeu a eleição, acalmar os ânimos. A gente faz as brincadeiras da gente, é normal, natural. Mas está na hora de ajudar Conchas. Perder a eleição. Não seria muito mais bonito, estou indo lá em Brasília amanhã, no Michel Temer, pedir verba para Conchas. Não seria excelente para nós? O senhor Agenor não tem amizade com o Michel Temer? Vai em Brasília buscar emenda para nós, buscar dinheiro para nós. Não é porque perdeu a eleição que vai trabalhar contra a cidade. Não é porque perdeu a eleição que vai cortar emendas conquistadas, que nós já vimos acontecer aqui. Porque brigou com a ex-prefeita e cortou a emenda. Nós já vimos isso acontecer. Mas é absurdo. Então a oposição, em vez de perder tempo em recurso, vai buscar verba para nós. Daqui 4 anos tem eleição de novo. Vão chegar lá fortalecido. É assim que funciona a política. Não adianta ficar mais... Perdeu. O doutor Anselmo falou aqui, perdeu. Vamos seguir em frente, minha gente. Vamos parar com isso. A gente faz as brincadeiras da gente na rede social, mas é normal. Se fosse ao contrário, também estavam tirando sarro de mim, com certeza. É normal isso aí. Mas tudo tem um limite também, lógico. Não vamos extrapolar do limite, puxar coisa pessoal, aí é outra história, né? Então, minha gente, vamos correr atrás de verba para Conchas. O senhor Agenor perdeu a eleição, que seja com dignidade. Amanhã, como eu gostaria de ver o senhor Agenor postar na rede social, daqui 15 dias, pessoal, fui lá em Brasília com o Michel Temer, estou aqui tentando uma emenda aqui para Conchas, para asfaltar a Estância Cristal. Olha que beleza! Nós não vamos negar, não. Nós vamos aceitar de coração. O prefeito não vai negar. É Conchas, minha gente. Vamos esquecer, a política acabou. A eleição acabou. Teve os vencedores, teve os perdedores. Eu tenho certeza, o vereador Darciso perdeu a eleição. O vereador Eugênio perdeu a eleição. Mas eles vão continuar buscando verba. Tenho certeza disso. Mais um minutinho, senhor presidente. Eu tenho certeza disso. Que eles pensam na cidade. Então vamos usar a influência que nós temos, mesmo perdendo a eleição, para ajudar nosso município. E seria isso por hora, senhor presidente e senhores vereadores. É a explicação, pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer mais uma vez aqui que eu não me sinto uma perdedora, pois eu fui a 7ª mais votada. Tem 2 vereadores que entraram com menos votos que eu. Então isso não me atingiu, não me sinto perdedora de maneira alguma. A outra vez foi isso. Depois, logo passou um tempo, o nobre vereador foi na minha casa avisar que ia ser cassado o senhor vereador Miguel Mir, eu entraria. E tem tanta água para correr ainda, né? Então vamos esperar as coisas para depois a gente poder falar certo quem perdeu e quem ganhou. Tem muita coisa aí correndo ainda. Então, nisso daí, não me atinge. Me sinto sempre uma vencedora, cumpri o meu papel, trabalhei durante os 12 anos que estive nessa casa, fiz muito, trabalhei, né? Fiz meu papel honrando, então saio da cabeça erguida como uma vencedora. E vamos aguardar aí, como eu já disse. A gente não pode anunciar nada das coisas antes, aguardaremos para ver o que vai acontecer. Também quero dizer aqui que tem um morador da rua José Tomazella, uma rua sem saída, um quarteirão, na verdade, tamanho de meio quarteirão, que a metade da rua, ela dá passagem. A outra metade, os moradores do lado direito, não tem nem como entrar mais com o carro na garagem, que é crateras. Ele falou que já pediu na prefeitura, pediu quando passaram lá pedindo os votos e ficaram de levar. Ele acha em meio quarteirão com 5 caminhões de pedra em top, porque eles colocaram passarela lá, tapa para poder passar, porque se cair, afunda, não encobre a pessoa, não tem. Então, na verdade, ali tem 50% de asfalto na rua, tem da mão de quem vem à esquerda, que a mão direita não tem nada, é só buraco.
cratera. Então ele pede, ele implora, por favor, se for preciso ele pede por escrito para mandar nessa casa, para mandar arrumar, que ali está correndo sério risco. Então que seja feito isso daí, não custa nada levar uns caminhões de pedra lá e jogar nesse lugar. E como também sempre, né, tem que falar do hospital, falar da falta de médico, da demora do atendimento, da falta de remédio, as pessoas reclamando, como já foi dito, tem ouvidor, mas as pessoas não têm coragem, né, não sabem da força que tem, então infelizmente reclamam para a gente. Então, que faça isso daí, como foi falado, que coloque mais médico, que atenda com mais rapidez ali, coloque remédios necessários para que as pessoas possam ser atendidas, que é direito de todo cidadão. Por hoje é só, senhor presidente. Se eu for ficar, vou ficar mais de hora, então já vou parar. Pela ordem, senhor presidente, eu cometi uma falha na minha fala, o senhor dá um minutinho para mim? Não, foi bem. Eu também gostaria de falar com o doutor Anselmo, também é um buscador de verbas, tenho certeza que ele vai continuar nessa luta. Eu estarei em Brasília essa semana, pretendo ir no gabinete do TAMI, que eu sei que o vereador Anselmo tem muita ligação com ele, e vou fazer pedidos para Conchas. E vou lembrar do seu nome lá, vereador, com certeza, e cobrar também aquela verbinha que a gente tem que dar uma acelerada nela, que o senhor conquistou para nós. Em explicação, pessoal, vereador Luiz Neto. Senhor presidente, faço uso da explicação pessoal hoje para comentar alguns pedacinhos, alguns momentos da nossa sessão. Eu acho muito temerário expor aqui uma ação do promotor, porque o promotor público, ele é o advogado da sociedade. Então, claro, ele tem que condenar, ele tem que achar argumentos para, de qualquer modo, condenar aqueles indivíduos que, na convicção dele, cometeram algum erro. Mas eu penso que é muito temerário a gente ler o que o promotor pensa, porque muitas vezes ainda existe a ampla defesa, existe o princípio do contraditório. Eu sei que foi falado isso, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes quem assiste hoje a sessão e ouve uma coisa dessa, e depois não assiste mais, acha que tudo isso no final aconteceu. Às vezes não. Às vezes no final essas pessoas todas, elas foram retiradas da ação, e quem foi condenado só a prefeita. Como a maioria dos casos dessas ações, quem vem sendo condenada é somente quem contratou a despesa sem licitação. Porque antigamente, pelo que eu verifico, existiu uma falha de não realizar a licitação, diferente de hoje. Hoje, que a gente percebeu, eles fazem sim a licitação e tem até assinatura falsa, que deve estar na delegacia para ser investigada, ver se é falsa, de quem é, como é que foi. Então, antes era uma coisa mais menos profissional, meio não sei. Então eu fico em dúvida, eu não sei se foi feito ou não foi feito. E hoje não, hoje é muito bem feito, muito bem realizado e, de certo modo, muito bem camuflada. Que, novamente falo, que tem uma assinatura em suspeita sendo investigada pela polícia. Não estou condenando, estou dizendo que existe uma suposta assinatura falsa do senhor Marcelo sendo investigada na polícia. Então é assim, no passado houve erro, supostamente hoje pode ser também que haja alguns erros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque são pessoas do nosso convívio, né, da nossa cidade, que depois às vezes a gente cria mágoa, rancor, e no final todo mundo é absolvido e fica chato para a gente. Então acho que tem que saber, com cuidado, colocar esses fatos, não bater muito pesado, porque no final todo mundo pode ser até absolvido, e fica constrangedor para quem julgou, antecipou um pré-julgamento, né? Digamos assim, um preconceito, uma pré-sentença do que pensa. Sobre a questão dessa ação que o prefeito Odirley ganhou em Conchas, é óbvio, ele ganhou em primeira instância, como, da mesma forma, o senhor prefeito eleito de Pereiras também perdeu aqui em Conchas, né, e ganhou em São Paulo, no tribunal.
Por quê? Porque a juíza, ela acumula funções. A juíza de Conchas, como em qualquer município pequeno, ela é da comarca civil, penal, da área previdenciária. Então, ela acumula funções. O que acontece? Nós temos 2 juízas na comarca. Ela acumulou a função eleitoral. Ela não é especialista nessa função. Ela tem 20 e tantos anos, recém saiu do concurso da magistratura, não tem bagagem, não tem experiência. É muito fácil uma juíza, minha opinião pessoal, por falta de experiência, se equivocar numa sentença, como ela equivocou na sentença do Miguel Tomazella, que o tribunal, com um desembargador mais experiente, que faz só isso, mais nada, reverteu e reformou a sentença da juíza que condenou aqui o Miguel Tomazella. No meu entendimento, eu penso que, neste caso da ação do Odirley, que aqui ele ganhou, por ela ser e não ter experiência, no tribunal, um desembargador, ele com experiência e que só faz isso no estado todo, eu penso que ele vai reformar essa decisão de primeira instância de uma juíza comum. Então a gente não tem ainda que dizer ganhou ou não ganhou, por enquanto ainda cabe recurso e eu creio que o Agenor vai entrar com recurso para tirar essa dúvida, para ver se a juíza realmente errou ou não. Pode ser que o tribunal entenda do mesmo jeito da juíza de primeira instância, ou que eu acredito que o tribunal vai reformar a decisão de primeira instância. Só para terminar, vereador. Era só isso. Eu coloquei, tá certo. Consegui fazer em 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Convido a explicação pessoal ao vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, vou começar pela minha indicação 96 de 2016, que indica ao senhor presidente da Câmara Municipal que coloque uma urna na Câmara Municipal para que os munícipes possam colocar críticas e sugestões acerca da administração municipal. Por que eu fiz essa indicação? Tem muita reclamação, até foi falado lá do ouvidor, o pessoal tem medo. Então, vem aqui na Câmara. Nós somos representantes do povo. Então, nada mais justo do que eles reclamar para a gente aqui, não precisa identificar, coloca lá e a gente vai lendo nas sessões aqui e vendo a crítica, as sugestões, vão passando, né, para ajudar, creio que até ajuda a administração uma ideia dessa. Então, se o senhor puder acatar, fico feliz por isso aí. Outra coisa, eu recebi umas reclamações a respeito das fossas sépticas. Né? Lá nos Binos, lá, até eu tinha foto, não deu tempo de eu passar aí. Foram lá, abriram, as valetas lá tá aberta, juntando água, e a mulher que veio, me procurou, estava preocupada, água parada, com barro. Né? Então não sei quando vai retornar esse trabalho. As manilhas parece que estão lá, as caixas estão lá. E peço uma atenção especial da administração que vá lá e já dê finalidade nessa obra, né? Que é uma obra importante, mas tem que estar finalizada, senão também não adianta nada. E para terminar, a respeito da ação aí, também tem o uso do bem público pedindo voto. Não é só a inauguração. Foi feito essa... A juíza acho que analisou só... Mas pelo que entendi, a juíza analisou a inauguração. Que eu também entendo que não houve. Ninguém falou que ele inaugurou. Ele fala, sim, que ele usou um bem público pedindo voto. É isso que eu vi no vídeo. E eu não sou advogado, não sou juiz, promotor... Mas eu entendi isso. Ele mostrou um bem público e pediu o voto. E vai passar o vídeo dele, vocês vão ver. Ele fala, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto para dar continuidade. Não é eu que estou falando, é o prefeito Dirley falou no vídeo. Então,
é isso daí também, não é só a inauguração. A inauguração tem esse outro detalhe também. Mas vamos aguardar, né? Isso daí, não estou preocupado. Tem gente que está direcionada a fazer esse tipo de coisa e eu estou aqui para me fiscalizar o prefeito. É o que eu estou fazendo. Então, seria, senhor presidente e senhores vereadores. É a explicação, pessoal, vereador Ademir. Dispenso, senhor presidente. É a explicação, pessoal, vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, não vou entrar nessas discussões que os vereadores tanto bateram aí, né? Isso aí já passou, é política, o povo escolheu, a gente está num regime democrático. Se houve infração à lei eleitoral, a justiça vai decidir. Se ela decidir que houve, altera-se. Se ela decidir que não, continua mais 4 anos a administração, né, do prefeito Dirley Reis. Eu só queria dizer o seguinte, eu fui mencionado até pelo vereador Miguel, realmente, graças a Deus, em todas as minhas legislaturas, eu trouxe verbas, emendas para a nossa cidade. Esta aqui, que foi muito curta, que eu entrei já mais na metade, e assim mesmo a gente já trabalhou, estava trabalhando até antes de eu estar aqui, porque o meu pedido foi feito antes de eu assumir. Então eu não era vereador quando eu pedi a verba para o hospital, e a verba veio depois que eu estava aqui. E a gente conseguiu a verba para o hospital. Até o vereador falou que vai estar com o Mendes Stamming. Se ele quiser, se for levar alguma reivindicação, se quiser, eu estou disposto a assinar junto. Mas se ele achar que basta ele passar um e-mail para mim, ou se ele precisar que eu passe um e-mail reforçando o que é para melhorar a cidade, eu vou estar sempre disposto a fazê-lo. Até porque, senhores vereadores, eu também tenho encaminhado pedidos que provavelmente saem ano que vem, que são recursos para o distrito lá de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, por exemplo, 150 mil para infraestrutura lá de Jucuratiba, 100 mil para equipamento para o hospital e uma viatura para a Polícia Civil. Como houve esse problema de bloqueio, todo mundo sabe, houve um bloqueio do governo Alckmin, né, agora meados deste ano, então pararam os repasses, mas com certeza o ano que vem deve estar sendo liberado para o ano que vem. Então, eu mesmo não estando nessa casa, vou continuar, né, cobrando esses recursos e com certeza para vir para a nossa cidade, porque a gente vê sempre aí, não precisa só ser vereador, o vereador tem quase que obrigação, mas se não estiver como vereador, a gente também pode fazer alguma coisa, como eu fiz sem ser vereador, e como tantos cidadãos têm feito aí e conseguido o recurso. Então, nesse ponto, a cidade pode contar comigo que, no que eu puder, eu vou continuar trabalhando, até sem interesse mais político, porque eu já estou aqui já por 6 legislaturas, já dá espaço para os novos aí, mas para poder melhorar a nossa cidade, que é tão carente, que necessita de tudo. E vamos torcer para que a maternidade seja aberta. É a explicação, pessoal, vereador Eugênio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos aqui ao secretário dos Assuntos Rurais e ao executivo pela estrada Baltazar, que foi concluída e está sendo feito o uso pelos munícipes. E também gostaria de fazer uma indicação verbal já para esses próximos dias, que o secretário faça uma manutenção na estrada da Caixa d'Água do Santa Terezinha, onde já se encontra uma nova linha
de ônibus circulando por aquela estrada, e devido à chuva já está tendo problema. Então a gente pede encarecidamente para que ele atenda essa estrada e também as outras, a manutenção de São João, Cassimiro, e o de Santana também, saindo pelas areias, é uma também muito usada para linha escolar. E também aproveitando a oportunidade, que nem o Miguel já falou, o ano que vem já não vou estar aqui nessa casa, mas vou continuar trabalhando para o município. E, com os meus conhecimentos, com os deputados que eu tenho lá, tanto Brasília como São Paulo, a gente vai estar indicando para trazer recurso para a nossa cidade. E também gostaria de levar conhecimento desta casa e dos munícipes também, que eu mesmo, não como vereador, mas vou estar como voluntário atendendo os bairros Santana, Bino, Santa Terezinha, São João, com abastecimento de água, nos quais esses bairros têm aproximadamente mais ou menos 350 famílias que é abastecido com água de poço artesiano e diretamente do rio. Então esses bairros tem que dar prioridade para eles, e eu continuarei dando atendimento para eles, não só na manutenção de abastecimento, como outras indicações também. E citando também, ele nem citou o nome, mas no qual faço parte, das Fossa Biodigestora. Então houve aí nessa semana, que era para ser iniciada, mas teve uns problemas com a empreiteira aí, devido ela não conseguiu realizar o serviço devido às fortes chuvas. Então precisou adequar melhor aí para dar início à construção. E assim vai se concretizando, atendendo a população, né, com as fossas. E em breve eu tenho certeza que nós vamos estar completando aí as 96 famílias que vai ser atendida com esse projeto. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Eu queria só também concluir que, como eu acabei dizendo em tribuna, que eu deixo aí a casa aí o final do ano, mas continuarei trabalhando, se Deus quiser. Quero continuar lutando pelo município, pelo distrito, bairros, e podem contar com o Darciso aqui. Em explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, em relação à questão da segunda instância, né, da nossa coligação, a informação é que já entrou sim com recurso em segunda instância e está na mão de especialistas. Esperamos aí que seja feita a justiça e que as coisas ocorram da melhor maneira para a nossa cidade. Estamos confiantes, né? Estamos confiantes, conversei com a Genor hoje. E o ano que vem nós saberemos, porque sabemos que não é de uma hora para outra, não é rápido. Haja visto, né? Tomara que seja rápido, outra hora seja rápido, mas estamos aguardando. Em relação à ação civil pública, eu lembro que no ano de 2014, eu fui chamado ali na sala da presidência, o atual presidente Miguel Chaguri falou para mim: Rodrigo, eu tenho essa denúncia aqui contra o senhor Nivaldo. Eu falei: denuncie. Pode denunciar, o que é verdade tem que aparecer. O que não é, não. Não sei se a intenção era alguma moeda de troca, mas comigo não tem. Com o vereador Rodrigo não tem troca. Denuncie. E só que nas vésperas da eleição que veio essa denúncia, né? Há um pouco tempo atrás.
Mas não tem problema, a verdade vai aparecer nessa ação civil pública também, como bem disse o vereador nobre, vereador Luiz. As coisas vão ocorrer da maneira correta, a defesa será feita. Seria isso, senhor presidente. Aqui o Raul presente. Nós temos esse ano 100 anos, né, da nossa cidade, e o Raul ele faz parte de uma companhia muito famosa. Então gostaria de deixar aqui o pedido ao diretor de departamento, né, de educação, para com certeza que a equipe do Raul, que essa companhia venha apresentar aqui para a nossa cidade alguma peça, algum musical, né, que seria muito bem-vindo para a nossa cidade, e é uma cultura que o nosso povo merece. 100 anos de cidade, 100 anos de história. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Não havendo mais ninguém inscrito, um comunicado. Que em virtude da alteração do feriado do dia 28/10 para o dia 31/10, a audiência pública para a discussão da lei orçamentária e alteração do plano plurianual será realizada no dia 7/11 às 14 horas. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão para o dia 7/11 de 2016, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do